Oi, Silvana, boa noite. Olá, Tudo boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que Deixa eu bom. melhorar a luz aqui. Acho que ficou melhor. Vamos lá. Vamos começar já já. Boa noite, pessoal. Essa é a nossa live do Olho do Dono. O tema de hoje é ansiedade no cotidiano dos negócios, um tema muito importante para o nosso dia a dia de donos de negócio, de carreira. A gente tem hoje a participação especial da querida Silvana, né, Silvana? Eu que agradeço o convite, é um prazer poder contribuir com vocês, né? Esse tema realmente é um tema muito importante. Demais. E que a gente, no dia a dia, sofre bastante, né? Sim, é o mal do século, né? E precisamos muito de ajuda, né? Hum, Os donos Sim, de negócio não tem muito com quem conversar, né? sim, A gente percebe muita queixa, muita reclamação de que a gente realmente não tem muito com quem falar, conversar, trocar ideia, falar inclusive das nossas angústias, né, do sofrimento que acompanha o nosso dia a dia. Então, eu acredito que realmente é um tema muito válido e muito importante para a gente tratar na noite de hoje. sim, sim. É porque os empresários têm uma sobrecarga muito grande, um dia a dia muito corrido, cheio de compromisso, muitas responsabilidades, muitas pessoas, muitas vidas, né? E o eu, a pessoa em si, vai ficando um pouquinho de lado, né? Então é isso que você está falando. Escuta todo mundo, cuida de todo mundo e acaba não tendo com quem ter essa partilha, né? Exatamente. Uhum. Vou começar me apresentando então. Pessoal, essa é a live do nosso grupo, o Olho do Dono. É um grupo que não tem dono, muito pelo contrário, todos nós somos participantes dele, estamos à disposição para poder participar todos juntos e aprender mais do que até mesmo contribuir, né? Esse é o nosso propósito, trocar experiências, né? Porque toda experiência é válida, é bem-vinda. Olá, meu amigo, bem-vindo. Cadê eu? Cadê eu? Preciso Você inverter. é um instrutor. Espera aí. Espera só um pouquinho que estou me ajustando aqui. Olá, Michele, olá, Ederson. Fiquem à vontade para participar conosco desse tema que é tão importante sobre a ansiedade na noite de hoje. Olá, meu amigo Benê. Oi, Oi, agora sim. Olá, Oi, Sil. Regiane, Marcelo, Sil. Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, Benê, boa noite. Boa noite. boa noite. Que bom. Tela cheia. Isso é muito bom. Hum, Que bom. Seja bem-vinda, Temos um Sil. É, convidado de responsabilidade, né? Temos que, temos que nos comportar agora. O Sil está com aqui. certeza. Até parece, né, Marcelo? Uhum. Estava ansiosa para a nossa live de ansiedade hoje. Então, a ansiedade surgiu.
É. Quem não fica ansioso quando vai falar de ansiedade, né, mãe? Verdade. Marcelo não tá aparecendo para Não? Não? mim. Só tá, tipo, carregando. O Benê tá normal, Marcelo não. Mas tudo bem, É que se estiver eu aparecendo sou para muito você. pesado. Demora para carregar. Tá ansiosa para me ver? É. Então, é. Bom, e Bom, aí? pessoal, já Vamos seguir? vamos lá, vamos seguir. Como eu estava falando, o nosso grupo Olho do Dono é justamente para troca de experiência, para compartilhar os conhecimentos e que a gente possa enriquecer, que seja uma noite enriquecedora, como sempre é, né? E a gente tem essa uma horinha para partilhar sobre as nossas experiências e poder contribuir uns com os outros, né? Nosso tema de hoje é sobre ansiedade, um tema muito pertinente, muito importante e muito válido para todos os donos de negócio e também para o pessoal que está aí gerindo as suas carreiras, né? E os donos de negócio também fazem isso, né? Também é uma ansiedade, né? E eu sou empresária, tenho 20 anos de experiência em comércio, em empresa, lido bastante com essa questão e é algo que a gente realmente precisa hoje partilhar. Fiquem à vontade, meus amigos. Bom, vou na sequência, vamos. Senão o Benê vai se sentir menosprezado, né? Ele sempre fala assim, mas eu sou os mais velhos primeiro, eu sou novinho, agora eu vou começar. Né? Não sou tão novinho quanto a Regiane, mas eu e o Benê estamos ali, ó, pau a pau, né, Benê? Bom, eu sou Marcelo Coglione, tenho uma empresa de consultoria hoje para gestão de negócios de forma mais estratégica e sustentável. Modelo de gestão mais de autonomia, de alinhamento e de responsabilidade. Trabalhei mais de 30 anos já na minha carreira profissional, mais de 22 em multinacionais. E esse grupo é realmente o que eu acredito que é o propósito de o que está faltando hoje, da gente começar a compartilhar, aprender com as práticas dos outros e não só em livros, cursos e algumas coisas. Tem muito conhecimento disperso por aí, é o que a gente quer trazer à tona. Boa noite a todos. Meu nome é Benedito Cavalcante, eu sou empreendedor, eu atuo na área de consultoria, na área de melhoria contínua, com melhoria de produtividade, sou da área docente também e estou na vida profissional já desde os 19 anos, então já vão quase 38 anos nessa jornada, né? E também estou aqui para contribuir com o que for possível, mas muito para trocar, aprender também, que é o que há de bom nesse grupo. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Silvana Cirino, sou psicóloga, sou consultora na área de desenvolvimento humano, trabalho com diversidade. É um prazer estar aqui hoje com vocês para poder agregar nesse tema tão importante, né, que é a ansiedade. Embora eu atue na área de consultoria, digamos que o meu forte mesmo é a atuação na área clínica, área da saúde, né? E eu trabalho bastante essa questão da ansiedade, não só em clínica, mas também com os empresários e com os colaboradores das empresas, a qual eu faço esse trabalho na parte de desenvolvimento humano. Que a ansiedade é um dos pontos, né, que atrapalha muitas vezes esse processo de desenvolvimento. Então, eu só tenho que agradecer o convite, espero contribuir bastante e também aprender, como eu sempre aprendo com vocês. Que bom, né? Então, vamos lá. Que bom que temos a Silvana aqui, né? Que bom, porque foi um tema que a Michelle ela trouxe para a gente essa semana, e é um tema que é válido para todos nós, né? E realmente a ansiedade, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque é aquilo, a gente já começa o mês devendo, né? Eu falo que o empresário já nasceu devendo, né? Então,
tem toda a questão não só financeira, mas também lidar com pessoas, lidar com o público e principalmente lidar consigo mesmo, né? Como se dominar, se controlar, controlar suas emoções, né? Autogestão, né? Ter autogerência. E eu acredito que talvez seja a maior dificuldade de lidar com pessoas, seja lidar com a própria pessoa, consigo mesmo, né? Então, eu queria já começar perguntando sobre isso, Silvana, e também para todos do grupo aí, porque, ok, temos que fazer terapia, todos nós, mas já partindo dessa premissa, o que hoje, como lidar com tudo isso, né? Como se tornar um empresário hoje que tem esse autocontrole, que é muito difícil, né? E saber lidar com as suas próprias emoções, gerir as emoções dos outros, muitas vezes. Essa questão de lidar com as finanças, saber se organizar. Então, tudo isso gera ansiedade, traz tantas angústias e preocupações e é complexo mesmo, né? Bastante, né? Uma pergunta que eu ficaria 2 horas aqui para responder. Mas vamos lá. Bom, do ponto de vista, se você for o primeiro passo, as pessoas têm uma visão de uma referência à ansiedade, coisa ruim, ansiedade mal, ansiedade é patológica, e não é, tá? Então, assim, ó, a ansiedade, ela faz parte de todo ser humano. Todos nós temos. E a ansiedade, ela é ligada diretamente com o medo. O medo, ele é um protetor, né? Ele é um fator para proteger a existência. Então, o ser humano, ele precisa ter medo, ele precisa sentir aquela insegurança de alguma coisa, porque senão ele sai aí fazendo loucuras, né? E a ansiedade, o que que é? Quando ela aparece ali, né? Que eu tenho alguma coisa a decidir, a resolver, a tomada de decisão, que gera o medo, automaticamente o nosso organismo vai se preparar para lutar, para uma fuga, e aí vem a tal da ansiedade. Essa ansiedade, ou ela vai ser um fator motivacional, porque muitas vezes, eu vou viajar, eu estou ansioso, então eu já vou arrumar mala, eu vou fazer uma lista. Isso é bom, isso não é ruim. Então, essa ansiedade, ela também favorece para que eu tenha algumas tomadas de decisões. O que que é uma ansiedade ruim? É quando ela passa a te impedir. Então, ela se torna um fator, um impedidor, né? Então, assim, ela começa a me prender, ela começa a me segurar. E ela começa a me fazer mal. Então, automaticamente, eu começo a ter crise de ansiedade. O que seria essa crise de ansiedade? Um desconforto gigantesco, porque o meu organismo ele teve uma alteração ali na sua funcionalidade e isso gerou um desconforto, tá? Então, assim, só para ter um parâmetro de que a ansiedade, ela tem o seu lado bom também e ela faz parte da vida. Nunca, se alguém falasse para você, eu vim aqui para curar da ansiedade, eu tenho a cura para você, foge. Que aí você vai ser um ser humano aí sem uma coisa que é natural do humano. A questão é, essa ansiedade me prejudica, ela me faz mal, então eu preciso controlar, que é a pergunta que você fez. Ô, Sil, qual que é o primeiro passo? Oi, Marcelo. Só para complementar aí, acho que você está falando numa questão importante. Quando se percebe que causa um mal? Existe algum fator, alguma consequência mais natural que acontece com as pessoas que já é um gatilho para entender que aquilo lá já tá sendo mais maléfico do que benéfico, né? Sim, então, aí, Marcelo, o que é importante, né? É você ter um autoconhecimento. Hoje em dia, as pessoas não param para olhar para si. Então, é tudo muito automático, é tudo muito rápido. E, às vezes, eu não me conheço e eu não começo a perceber os sinais. Quais são os principais sinais quando eu começo a perceber que aquela ansiedade, ela está me fazendo mal? Uma preocupação excessiva, numa intensidade muito grande em algo que não é motivo para tal, um exemplo, tá? E quando eu começo a ter fatores físicos, alterações físicas, né? Então, minha boca começa a secar, tem pessoas que roem a unha,
tem gente que tira a sobrancelha, o estômago. Então, assim, ó, a parte emocional ela é muito ligada com a parte gástrica. Então, o que acontece? As pessoas começam a ter muita dor de estômago, diarreia, palpitação. Quando começa esse sintoma a se agravar, ela já está partindo para uma crise de ansiedade. Então, qual que é o principal fator? Eu estou com uma preocupação excessiva, eu estou muito lá no futuro. A pessoa que é ansiosa, ela está sempre no futuro. Dificilmente ela vai te trazer coisas mais presentes. Ela vai estar sempre preocupada assim com a longo prazo. E isso gera um sofrimento muito grande em quem é ansioso, né? Então, essas são algumas questões assim, que dá para a pessoa começar a observar. A minha rotina, então, assim, eu quero fazer tudo muito rápido, eu quero fazer tudo de uma vez, né? Isso daí já são sinais que você já está começando a ficar ansioso demais. Sil, Respondeu? Oi, Benê. é muito interessante isso. Eu não tinha parado para pensar ainda que o ansioso está sempre trabalhando no futuro, né? É tão óbvio, né? Mas eu não tinha feito essa conexão ainda. E assim, tem tudo a ver com a vida do empreendedor. Porque ele está hoje aqui, mas ele está vivendo já o dia de amanhã. Principalmente se ele tem outras pessoas que dependem dele, né? Então, no caso, os sintomas que você falou aí tem muito a ver com eu, pessoa física. Tem como fazer algum paralelo com a vida de um empreendedor que dê para ele perceber que a ansiedade está atrapalhando o negócio dele? Eu não sei se dá para fazer esse tipo de conexão. Benê, assim, ó, geralmente a pessoa que é ansiosa não é uma regra, mas automaticamente ela é bastante perfeccionista e se cobra muito e cobra muito das outras pessoas, tá? Justamente por essa preocupação excessiva. Um empreendedor, antes dele ser um empreendedor, ele é uma pessoa física. Então, assim, ele precisa começar a olhar para ele, porque assim, ó, automaticamente ele vai começar a levar isso para a empresa. Então, como que ele vai começar a levar isso para dentro da organização? É o mesmo processo. Ele vai começar a ter uma preocupação excessiva, tá? E ele vai ficar um pouco distante do real, do que está acontecendo. Então, as coisas vão começar a ter uma proporção maior. Um exemplo, ele tem uma folha de pagamento para realizar em tal dia, né? Ele já sabe, ele tem ali um fluxo de caixa, que ele tem um fluxo de caixa, ou ele já sabe mais ou menos como é que foi o movimento do mês. Só que em cima daquilo ele gera um sofrimento muito grande, entendeu? Aquela folha de pagamento para ele, que até então era uma coisa normal, e ele via, lógico, existe uma preocupação, mas essa preocupação eu começo a enxergar possibilidades para resolver, ao invés de eu enxergar possibilidades, eu vou começar a enxergar muito mais dificuldades, tá? E aí vai ter um processo de cobrança muito grande, né? Porque a pessoa que é ansiosa, um exemplo, a folha de pagamento é dia 5, hoje é dia 20. Ela não quer esperar mais uma semana para ver se vai ter uma venda, como é que para criar alguma coisa, vou criar uma campanha, uma promoção para aumentar as vendas. Não, ela quer resolver ali. E aí acaba atrapalhando até no fator criatividade, né? Porque ela foca muito no problema, ela vai focar muito naquilo que está chamando, que é a preocupação dela naquele momento. Tá? Então, como que o empresário pode começar a perceber se ele está tendo esse fator de ansiedade acima do normal? Porque ele pode ter essa ansiedade que vai fazer um bem, que vai fazer ele movimentar. A partir do momento que aquilo começa a tirar o sono dele, a partir do momento que aquilo começa a interferir na vida pessoal dele, tá? A partir do momento que ele está vivendo só o trabalho, ele pode ter certeza que o pico de ansiedade está muito alto,
e que ele vai ter problemas ali na frente. Porque ele passa isso para a equipe, Uhum. tá? A pessoa ansiosa, ela vai passar isso para a equipe dela. Mas eu tenho Né? uma Ele tá- pergunta. Pode falar. Como não ser ansioso nesse mundo de hoje? Pergunta de Que $1 milhão. jeito! Olha, como não ser ansioso? Primeiro, duas dicas, né, importantíssimas. É importantíssima. Aceitar que a ansiedade é uma coisa natural. A segunda coisa, viver o presente, trazer sempre, puxar para o seu presente. Então, começou a acelerar, o que que eu tenho para agora? Entendeu? Isso ajuda muito. Agora, se você não tiver um conhecimento, um bom conhecimento, um autoconhecimento, vai ser difícil de você começar a identificar e controlar os sintomas. Porque a ansiedade, ela é que nem a sombra, entendeu? Se você correr, ela vai correr atrás de você, ela tá junto de você. Então, a ansiedade, o que que eu falo muito para os meus pacientes, é um processo que não é fácil, mas parece loucura, mas dá resultado, principalmente nas crises. Quando vem a crise, para isso, para quem tem crise de ansiedade, tá, gente? Não é um fator de ansioso. Mas para quem tem crise, deixa vir. Entendeu? Começou aquele sintoma ruim, o coração acelerou, aí parece que eu vou morrer, porque a crise de ansiedade dá uma impressão que você vai morrer, tá? Aí você tem que falar assim, olha, eu já sei que eu não vou morrer disso, então que venha a crise de uma vez, se quiser chamar o SAMU, chama, o teu organismo para de lutar e automaticamente esses sintomas começam a ir embora. Esse é um segredo, Aceita que tá? dói menos. Exatamente. Meus pacientes odeiam que eu falo isso, mas eu sempre falo, aceita que dói menos. Entendeu? É muito difícil, porque ninguém quer sentir isso, é muito ruim, Eu sei. tá? E eu falo para eles assim, imagina uma visita chata, essa visita não mora na sua casa, ela vai embora. Só que se você ficar ali torcendo para ela ir embora, talvez ela demore mais, porque você está dando atenção, Mas né? desculpa te Mas é interromper. um processo. Uhum. Desculpa te interromper, mas assim, eu tô rindo, mas é porque hoje eu rio sobre isso, porque eu já passei muito por isso, já tive crises bem sérias de ansiedade, assim, eu sei a seriedade do nosso assunto hoje. Hoje eu Sim. consigo falar com um pouquinho mais de leveza sobre isso, mas eu já tive momentos bem complicados quanto a isso, justamente por não saber lidar muito bem, por conta desse sufoco todo, né? Sim. Principalmente quando a empresa ela cresce muito rápido e você se vê tendo que lidar com situações que você nunca imaginou e que você se sente despreparado para aquilo. Uhum. Sei que às vezes pode, inclusive, ter pessoas que vão assistir a nossa live depois, que quando a gente publicar e ficar salvo, ou mesmo hoje, e que vão se identificar com essa questão, porque não importa se a tua empresa tem um colaborador ou se você é a própria empresa, né? Ou se você tem 100, 200, 1000 colaboradores, né? A pressão ela acontece de qualquer forma. Então, o dia a dia não é fácil, né? Falar que eu consigo lidar na boa, eu sei que vou ter o dinheiro no dia 5, eu vou esperar para que esse dia chegue, mas não é assim. A gente realmente luta conosco mesmo para poder conseguir lidar, porque as inseguranças batem, né? É até importante a gente falar sobre as inseguranças, né? Os medos. E eu só queria comentar uma coisa, depois eu vou passar a bola para os meus amigos aí, porque eu estou falando muito hoje. A questão, assim, você comentou de trazer para o dia de hoje. É interessante que é um exercício que eu aprendi com psicólogo e tudo mais, e me corri se eu estiver errado, justamente para a gente enxergar, falar que cores você está vendo aqui, onde que tem verde, onde que tem azul, para poder você puxar para a realidade do agora, né? Conseguir olhar o entorno e realmente entender o presente onde você está, para poder abaixar um pouquinho a adrenalina e voltar para o prumo do dia, né? Para as atividades, né? E não é fácil. Lidar com a ansiedade, só quem passa por isso sempre, ou que já passou por situações assim, sabe. E aprender a conversar, né? Falar sobre o problema, né? Por isso que eu vejo a
importância tão grande do nosso grupo, inclusive, né? Da gente conseguir ter pessoas para trocar aqui justamente as ansiedades do dia a dia, né? Quando a gente tem pessoas que a gente pode contar ou pode compartilhar, isso ajuda muito com a ansiedade também. Ô, Sil, vou fazer uma pergunta para você. Eu acredito que, bom, falando em gestão, trazendo um pouco a ansiedade para a gestão, a ansiedade já se concentra mais quando o processo não é compartilhado. Porque você se imagina sozinho, olhando para o futuro e tentando resolver suas questões por conta própria. Então, quanto mais a gente envolve as pessoas, melhor. Isso falando de gestão, pelo menos o que eu acompanho, eu acredito muito nesse contexto de realmente pertencimento das pessoas, envolvimento das pessoas, para poder minimizar e achar soluções outras que não aquelas que só estão na minha cabeça, né? Aquele futuro que eu quero ver, mais emocional e tudo. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: olhando para o lado emocional e racional, você acredita que quando você traz para o agora, é você realmente, de fato, olhar o racional que eu tenho na mão, de fato, o que está aqui, né? A cor verde que a Regiane comentou, né? Trazer para o presente. Então, o racional ajuda a enfrentar ou não a ansiedade. Quando você assume o racional, de fato, o que eu preciso fazer, o que é palpável, o que é viável e essas coisas. O Marcelo, não é tão simples assim, tá? Porque quando a pessoa está ansiosa, dificilmente ela consegue vir para o racional. Então, assim, o que é preciso? Você entender o que você está sentindo naquele momento, tá? Então, você tem que conhecer quais são os sentimentos, quais são as emoções que estão aflorando naquele momento. Se você sentir e você não passar por uma luta, mas confrontar, aí você consegue trabalhar o seu racional. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a pessoa está muito ansiosa, o organismo tem uma alteração. Então, assim, ontem mesmo eu peguei uma pessoa com uma crise de ansiedade, ela até tinha vômito, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa tem vômito, o coração acelera, o peito aperta. Então, assim, é difícil você agir na razão naquele momento, porque você quer sair daquela situação desagradável ali, tá? Então, por isso que é importante, o primeiro passo é você reconhecer essas emoções e você saber que isso faz parte ali, que você vai ter que aprender a lidar com aquilo ali, seja com um processo de respiração, seja de repente com chá. Infelizmente tem pessoas que precisam tomar um remédio e tudo bem, para aí ela começar a trabalhar mais com a razão, tá? Porque no momento da crise é muito difícil você trazer o racional. A tua parte emocional, ela é muito mais forte, porque a sensação que você tem é que você vai morrer. Isso falando em crise, tá? Mas eu estou falando assim, para prevenção, por exemplo. A ansiedade é uma coisa constante, né? Todo mundo tem, né? A gente falou, é até positivo que tenha, para a gente ter o medo das coisas que você comentou no início. Uma das coisas para você realmente se fortalecer, não deixar chegar em níveis, talvez, críticos, talvez começar a olhar o racional poderia ajudar. Sem dúvida. Mais nesse sentido sem dúvida, sim. Entendi. Sim, tanto que eu falo muito isso para as pessoas, Marcelo. Não deixe para você fazer na hora que você está com crise. É um exercício diário. Quem é ansioso tem que fazer o exercício diário de trazer para a razão, trabalhar muito a parte racional, de trazer para o dia, de entender que principalmente quem é empreendedor. Tá? Quem é empreendedor, ele tem que trazer muito para a realidade que ele vai ter desafios todos os dias, mas que tudo bem, que foi uma escolha que ele fez. E que as dificuldades, os desafios, os problemas, a falta de dinheiro, o pagamento, o funcionário que não vai vir hoje, que é um acidente de trabalho que pode acontecer. Não é você ser negativa, mas você ser racional, que é isso que você está falando. Porque quando eu trago para a razão e eu vivo ali o meu dia a dia, eu consigo prevenir muita coisa. Tá? Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, você trabalhar o seu racional diariamente, trazendo para o presente, buscando formas preventivas, principalmente de controlar as suas emoções,
você não vai ter um quadro de ansiedade, né? Uma crise de ansiedade é muito difícil, a não ser que você passar por um estresse muito grande. Mas você vai conseguir lidar com os seus sentimentos e você vai conseguir também achar muito mais fácil alternativas para as suas dificuldades do dia a dia. Porque, gente, é fato, né? É, já diz Viktor Frankl, que é a linha que eu sigo da logoterapia. Enquanto você estiver vivo, você tem que ser real, você tem que trazer para sua realidade que o sofrimento, a dor, a morte e a culpa fazem parte dessa vida. E o importante é como você vai lidar com isso no momento que acontecer. Tá? Posso colocar só uma coisinha antes do Benê? Benê, segura um pouco a onda aí, rapidinho. Olhando para esse... tá ansioso, Benê? Calma, fica tranquilo. Não, olhando para esse prisma de realmente levar as coisas para o emocional, para distante de você, as mídias sociais são um crime para a gente hoje, né? Gera muita ansiedade, Benê. Às vezes eu falo assim, o tempo não é lógico, todo mundo, mas o tempo que você fica ali, ó, isso gera uma ansiedade. As pessoas falam assim, ó, às vezes eu estou fazendo para relaxar. E infelizmente não é, porque isso te gera uma ansiedade. E outra, nem sempre o que está nas mídias é a realidade. E aí também, às vezes, entra o questionamento, sabe? Entra aí o processo de cobrança, de autocobrança, sabe? De preocupação. Então, ainda mais hoje com tanto fake news, essas coisas, né? Então, a mídia social realmente é um fator que gera muita ansiedade. Jogos online, né? Tem fala que faz, tem joguinho para desestressar. Tem pessoas que ficam extremamente ansiosas quando estão jogando, né? Então, assim, é fatores que você precisa prestar atenção, né? E trocar, né? Depois, não sei se vocês vão perguntar de dicas, mas é trocar muitas vezes o hábito de vida, alimentação, esporte, uma boa leitura, bons filmes, né? É super importante você ter alguém para conversar. Se você não faz uma terapia, não quer ir no psicólogo, tem o melhor amigo, tem o padre, tem, enfim, mas ter alguém de sua confiança que você possa compartilhar coisas da vida, do seu negócio também é super importante. É, eu estou achando essa conversa muito interessante, porque o que esse conceito de mindfulness diz, né? Ô, Benê, o teu Você... áudio tá baixo, Benê. Sou eu Oi, que tô melhorou? percebendo ou todo mundo? Tenta aumentar um pouco o áudio, Benê. Tá, melhorou? Estão me ouvindo melhor um pouco Certo? agora? Não? Tá Ah, dando para te ouvir. Tá um pouco baixo, mas tá dando para ouvir. bom, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Eu vou tentar falar um pouco mais alto para que fique melhor. Eu estava dizendo que o conceito de mindfulness é exatamente esse, né? É de você viver o presente, né? De você fazer o exercício não viva, não sofra por antecipação. Sofra quando você tiver que sofrer mesmo, tá? Até porque se você sofrer por antecipação, você vai sofrer duas vezes, né? Então, não é produtivo você estar vivendo no futuro, né? Mas tem um negócio que é muito complicado na vida do empreendedor, Sil, que são as incertezas, né? Então, imagina que num momento desse agora de pandemia, imagina lá no final de 2020 e começo de 2021, o empreendedor não tinha a menor noção. Assim, esperava-se que a situação melhorasse no começo do ano e assim, já vai tá melhorando um pouco agora, já no começo do outro ano. Como é que, qual deveria ser minha melhor
atitude, minha melhor abordagem, eu como empreendedor, quando eu estou realmente atravessando um momento de muita incerteza. Eu tenho consciência de que as coisas podem se resolver, mas eu não sei quando, eu não sei como. Tá? E assim, por mais que eu tente ser racional, a dúvida do que pode acontecer é muito grande. Como eu devo agir numa situação dessas? Tem alguma dica? Assim, Benê, não é você não viver o futuro, tá? É você tomar cuidado com o que você leva para o futuro. Você tem que trazer para sua realidade, tomar cuidado aonde você está indo. Se você está só muito lá no futuro, porque é o que você plantar que você vai colher. Né? Então, se você não trouxer para o seu presente, o teu futuro pode vir a se complicar. Agora, o que você falou, assim, ninguém tem certeza de nada. Geralmente, quem é ansioso é controlador, tá? Todo ser humano, sem exceção nenhuma, nós queremos sempre ter o controle de tudo. E cada vez mais a gente vê que não tem o controle de nada, né? Tanto é que essa pandemia veio muito para nos mostrar isso, que a gente não tem o controle de nada, que um vírus parou tudo. Nesses momentos de incerteza, Benê, o que eu tenho para fazer? A pior coisa da dúvida e para que gera muita ansiedade é o ponto de interrogação. Você ter um ponto de interrogação vai fazer você sofrer muito mais do que muitas vezes você ter a certeza de alguma coisa, mesmo que isso faça te doer muito. Tá? Quando você tem uma pessoa num hospital, você sofre todo dia com cada telefone que toca, porque você não sabe ali o que vai acontecer, você fica naquela espera. A empresa é a mesma coisa, né? São vidas ali. Então, você não sabe se a tua empresa vai viver ou se ela não vai mais viver ali. Nesse momento, o que você tem que fazer? Nessas incertezas, qual é a melhor atitude? Você parar, ter um momento com você mesmo, ou conversar com o seu sócio ou com uma pessoa da sua confiança e trilhar possíveis caminhos reais para algumas possibilidades. Então, assim, a pandemia veio, o que eu posso fazer hoje? Né? Teve pessoas que fecharam no desespero, teve pessoas que realmente não conseguiram se manter. Por que muitos conseguiram? Porque eles agiram dessa forma racional. O que eu posso fazer para me manter hoje? E quais possibilidades eu posso criar? Aí você pode ver o quanto cresceu a parte de e-commerce, né? Então, aí o governo lançou a questão do afastamento dos funcionários, do ajuda do auxílio. Uma empresa que eu presto serviço, né, que eu sou consultora lá, nós fizemos exatamente isso. Nós fizemos uma reunião, avaliamos cada colaborador que tinha, em particular, como era a vida daquele colaborador, quanto tempo estava na empresa, se tinha filho, se não tinha filho, qual o desempenho dele dentro da empresa, e aí foi tomada a decisão, tá? Uns vão ser afastados, esses vão ficar, quais habilidades que a gente precisa agora, a gente precisa de alguém para poder fazer o delivery. Então, assim, ó, a melhor coisa que você tem no momento de incerteza é você avaliar a melhor possibilidade e colocar em prática. Porque senão essa incerteza vai crescer, o problema vai se tornar maior e dificilmente lá na frente você pode conseguir realmente resolver. Porque quanto mais o tempo passa, mais ansioso eu fico, mais eu sofro, menos eu vejo possibilidades. O ideal é você não fazer essa tomada de decisão sozinho. Tá? Porque quem está fora vai ter uma visão diferente da sua. E talvez pode te trazer alternativas favoráveis. Essa é a minha opinião, tá? É como eu vejo. Sim, certíssimo, senhor. Então, quer dizer que a insônia é um dos fatores de ansiedade, correto? E Se que você,
Pode perguntar. E que Não, é pode falar. e que ela acontece justamente por, ao longo do dia, você não compartilhar aquela angústia com alguém e, tipo, não colocar para fora. Então, aí seria mais ou menos assim? Pode ser um dos fatores, né? Às vezes você pode ter aí uma apneia, às vezes você pode ter comido alguma coisa, às vezes teu dia foi muito agitado, às vezes você pode ter uma preocupação. A ansiedade é um dos fatores para insônia, mas não é a causa única, Sim. tá? Então você precisa ver por que que você não está desligando. A melhor coisa para insônia é você pôr uma meta para você mesmo, é uma psicologia reversa, onde você não queira dormir. Então, assim, ó, tá com muita insônia, você põe uma meta. Vou ler esse livro também até terminar. Enquanto não terminar, eu não vou dormir. Rapidinho você vai dormir. Porque você tirou o foco, né? Você fica ali lutando para você vir e aí você não desliga, você não consegue dormir. É, a pandemia ela foi justamente essa questão do controle, né, que você comentou. E que é tão importante a gente falar dessa questão de ansiedade, porque é um assunto que vai ser recorrente, né? Não adianta, porque faz parte hoje do cotidiano, é o novo mal do século, né? É essa questão da ansiedade. É, uma coisa que o Benê trouxe, e assim, gente, não é ser pessimista, tá? Mas eu acho que quando você tem consciência de algumas coisas, é mais fácil para você lidar. Quando a gente fala em incerteza, o que que a gente tem certeza, tá? Então, o que que eu tô fazendo agora? Agora eu tô falando com vocês, tá? Eu tô vendo aqui meu WhatsApp, tem paciente me chamando, tem pessoas me chamando. Não importa, eu vou ver depois. Porque eu sei que se for alguma emergência, eu peço sempre para que me ligue. Então, eu estou aqui com vocês agora. Então, eu tenho que estar aqui com vocês agora. Porque eu não tenho certeza de nada daqui a pouco, né? É um exercício muito difícil, tá? Eu falando parece muito fácil, muito tranquilo. Não é, tá? É um exercício que você tem que praticar, né? Acho que todo mundo, é isso que a gente fala, todo mundo tem o seu grau de ansiedade. A questão é como você vai trabalhar com isso, como que você vai controlar os que você sente, principalmente, né? Porque certeza, gente, ninguém tem certeza de nada. Você tá aqui agora, de repente você fala assim, ah, eu vou sair, vou dar mamar para minha filha. A mamadeira cai e quebra, você vai ter que sair e comprar outra. Então assim, a gente não tem certeza de nada, né? Às vezes você fala assim, ah, eu vou sair agora, eu vou comer um lanche. Aí você liga, tá fechado. Então, aquele lanche daquele lugar que você pensou, que você tinha certeza que você ia comer, você não vai. E como que você vai lidar com isso? Vai ficar com fome? Vai fazer birra? Você vai deixar sua bebê com fome? Não, eu tenho que achar uma alternativa. Por mais que isso me incomode, vai incomodar. Tá? Agora, uma pergunta que eu falo sempre para as pessoas: se questione, o que que isso vai mudar na minha vida? Né? Às vezes eu deixo que algo tire a minha paz e me gere uma ansiedade tão grande por uma xícara que eu ganhei quando eu tinha 7 anos, eu amava aquela xícara e ela quebrou. É uma coisa sentimental? É, mas não vai mudar nada na minha vida, xícara. A pessoa que me deu, eu vou ter amor por ela do mesmo jeito. Não, mas eu fico ali, ó, remoendo aquilo, e aquilo gera uma ansiedade, gera uma angústia, gera uma raiva, e gera uma briga, e vai gerando coisas, né? Aí você não dorme, no outro dia você amanhece irritada, e aí vai embora, né? A gente acha que as coisas são feitas contra a gente, né? De alguma forma vem algo que foi feito, a pessoa nasceu para fazer mal para você, né? A gente não aceita que é uma preferência dela, é uma coisa que ela faz e é normal para ela, mas para você não. A gente acaba somatizando isso, né? A gente Sim. acaba, sei lá, trazendo muito mais pro lado pessoal do que um processual, né? Falando um pouco de empresa, quando você dá um feedback para alguém, por exemplo, quando você fala alguma coisa de um feedback, de um processo, as pessoas vão assumir isso como um lado pessoal muito mais forte do que um problema no processo que precisa ser corrigido. Sim. É você se reconhecer, né? Você olhar para você e saber que você pode errar.
Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é assim, né? Nós não temos domínio sobre o que o outro faz. Então, né, a gente está aqui batendo um papo, conversando, eu não tenho domínio sobre o que está passando na cabeça de vocês e nem sobre o que vocês vão falar, né? De repente vocês vão fazer uma pergunta que eu não vou ter resposta. Mas eu tenho domínio sobre o que isso vai gerar em mim, tá? Então, de repente, o que que eu pego muito que não é meu? Então, se você gritou, respira, o grito é seu, o problema é seu. Eu não vou deixar que esse grito interfira em mim. Então, eu tenho essa liberdade de saber o que isso vai gerar em mim, o que que eu vou permitir que gere em mim, né? E às vezes eu não tenho essa consciência. Aí eu falo assim, a pessoa pergunta, nossa, mas por que que você tá com essa cara feia? Ah, o Marcelo gritou comigo. Nossa, mas por isso que você tá com essa cara feia? Né? Então, se o Marcelo gritou, tá, o Marcelo é um grosso, o problema é dele, eu vou resolver com ele numa outra hora, mas eu não vou deixar que tire a minha paz nesse momento, tá? Então, às vezes, a gente também precisa trazer para isso. Se o grito do Marcelo é porque ele está estressado ou se realmente foi comigo. E eu vou pegar isso, né? Às vezes a pessoa fala, eu vejo muito isso, às vezes as pessoas chegam reclamando, né? Ah, fulano falou isso de mim. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, mas você é isso? Não, então por que você está preocupada? Quem tem uma Né? fala dessa é o Karnal, né? Que ele fala num dos vídeos dele. Ele fala sobre essa... quando você briga no trânsito, o cara xinga sua mãe, e ele Ah, fala, sim. e aí? Mas tua mãe é aquilo que ele tá falando? Não. Então por que você briga? Você quer provar para ele que não é. E se for, pô, beleza. Conhece mamãe, né? Ele até brinca assim, né? Ele fala dessa forma. Uhum. Mas é bem por aí mesmo. A gente assume muitas coisas do nada, né? A gente muda Sim. é como se o controle remoto ficasse com as pessoas controlando o seu jeito de estar. Se eu quero que você fique nervoso, eu te dou uma cutucada, você fica nervoso. Se eu quero que fique feliz, você fala um bom Uhum. dia, faça um agrado, você fica feliz. Como se fosse um controle remoto, não nosso, Uhum. mas das outras pessoas. Isso é muito comum na empresa, tá, Marcela? Às vezes eu tenho um funcionário, o funcionário errou no processo. E aí aquilo acaba comigo. Não, isso não é um problema seu, isso é um problema dele. Você tem que fazer, ele resolveu, você resolve, não tenha mais esse funcionário. Então é ele quem tem que resolver. Impactou sua empresa? Impactou, mas o que que eu vou fazer? Não, eu pego aquilo ali, aí eu vou resolver, e aí eu deixo de fazer outras coisas. Né? Então, isso é muito comum. Às vezes, a rádio peão, né? O fulano falou, e aquilo chega distorcido ali, e gera um estresse tremendo dentro da empresa, né? Então, assim, pô, isso é isso. Você fez isso? Então, por que que você está incomodado? Né? A gente pega muita coisa, a nossa paz, ela é muito tirada não por nós mesmos, mas pelos outros. Às vezes a nossa paz ela é retirada de nós por motivos reais e motivos importantes, né? Uma saúde de um ente querido, uma desavença na família, um problema na empresa, um problema de saúde de um colaborador, um processo que deu errado. Mas tem coisas que são bobas e tiram a nossa paz e nós deixamos. E é aquilo que o Marcelo falou, né? Todo mundo me odeia, todo mundo odeia o Cris, né? Tem aquela série lá. Então, assim, todo mundo odeia, mas será que todo mundo odeia? Ou será que você também não se vitimiza? Será que você não se odeia? Então, são questões muito profundas, né? A Alessandra colocou alguns comentários aí sobre isso, né? Que ter consciência, Eu não estou vendo aqui os comentários. nós temos controle, não temos controle de nada e nos traz paz. Só ter consciência que a gente não tem controle de nada traz paz. E ela falou também que chega de pegar pesos e colocar nas nossas costas, né? Uhum. E eu tenho uma pergunta sobre isso daí. Ontem, quando a Michelle ela trouxe esse assunto para que a gente desse sequência nele, me ficou uma questão. Será que não acontece muito também dessa questão de dificuldade de encerrar ciclos? Não só os donos de negócio, né? Com o próprio negócio, com pessoas, né?
mas também questão de carreira, né? Muitas pessoas têm dificuldade de trocar de trabalho, às vezes aquele local não tem mais, não encaixa mais, né? O pé não encaixa mais no sapato e Hum, tudo mais. Será que não existe justamente essa dificuldade de encerrar os ciclos, justamente por essa questão de imagem, né? Porque na pandemia trouxe muito isso, pessoas lutando para segurar a corda o máximo possível e sangrando, mas justamente medo de perder o status por aquela imagem que carrega, e isso traz uma ansiedade tremenda e trouxe uma ansiedade absurda e ainda traz. muito. Hoje em dia as pessoas não são, né? Elas têm. Então, né? Então, assim, o título pesa muito, infelizmente. O status pesa muito. E as pessoas sofrem muito porque elas não vivem o que elas têm para viver. Elas não são quem elas querem ser. Então, as máscaras que a gente fala, todos nós usamos no dia a dia, elas se fixam, né, na pessoa. E isso é um dos fatores principais para gerar muita ansiedade, porque eu estou vivendo uma vida que, né, até que ponto aquilo é real. Contar uma coisa rapidinho, eu parei perto de um moço, ele é hippie, ele fica na rua fazendo joia, essas coisas, bijuteria, né? E ele se sentiu ofendido e ele estava contando, assim, eu estava do lado, não tinha como ouvir, acabei entrando na conversa deles ali. Estava com o meu carro parado esperando a minha mãe e ele estava extremamente ofendido porque uma pessoa tinha acabado de sair dali, chegou e falou para ele assim, ó, você nunca pensou em trabalhar? E ele se sentiu extremamente ofendido. E a resposta que ele deu para a pessoa foi muito inteligente. Ele virou e falou assim, mas você acha que isso daqui não é um trabalho? É a minha arte que mantém a minha família. E outra, eu resolvi trabalhar e não ser escrava de uma sociedade onde eu tenho que dar conta o tempo inteiro da minha vida, eu tenho que ficar preso com um ponto, e eu não sou feliz, eu não sou assim, eu sou passarinho. E o meu trabalho é tão honroso como qualquer outro. Cada um tem a sua escolha e cada um deve buscar o que te faz feliz. E isso me faz feliz. Aí ele virou e perguntou para o moço: você é feliz no que você faz? O moço foi embora. Então, assim, a vida, eu falo muito isso, ela é baseada de escolhas. A gente faz escolha o tempo todo, desde a hora que a gente levanta até a hora que... Mas tem algumas escolhas que elas vão ter um impacto muito grande na minha vida. E eu preciso entender o porquê disso, né? O que que esse título vai mudar na minha vida? Eu tenho pacientes que me chamam de doutora, né? Não muda nada. O que importa é o meu trabalho, é o que eu faço com eles, sabe? Chamar de doutora, de Silvana, de Sil, é só um título, né? Eu tenho pós, tenho não sei o quê, é só título. O que importa é o que eu vou fazer com isso. E tem pessoas que realmente se agarram. Eu já cheguei a atender pessoas que perdeu o status do emprego e a vida acabou. E aí eu perguntei, o que que você quer resgatar? O que que você perdeu no meio desse caminho? E ele falou assim, olha, uma coisa que você me fez pensar é que eu gostava de comer pão com ovo e visitar minha avó. Eu falei, por que que você deixou? Então a pessoa ela teve que se resgatar muito longe, sabe? Porque ela perdeu um status. Então, isso que você está falando hoje em dia é muito sério. As pessoas não buscam mais na profissão, não são todos, claro, uma missão de vida, um propósito. O que eu faço não é para o outro, às vezes é para mostrar para o outro. E isso gera vazio, porque aí a pessoa vive constantemente no prazer imediato. Então eu sempre tenho que ter algo, aquilo me satisfaz momentaneamente e gera aquela ansiedade, porque a graça acabou, eu tenho que adquirir outras coisas. E aí eu não vivo, né? Ainda no FOMO, né? Fear of missing É, out, né? Não ficar de fora de nada. Eu escutei um cara falando sobre ele foi questionado o que é viver para ele. O que é sentir a vida para ele? Ele falou assim, ó, sentir a vida é aproveitar os momentos que ela tem, onde eu não preciso justificar que ele foi vivido.
para ninguém. Tá aqui. Tá aqui. É isso que ele falou. Achei bem interessante a colocação dele. Que vem o que você... Vem de conta com o que você está falando, né? De você ter que se provar para as pessoas, né? Sim. É porque viver, eu falo, a vida é muito rápida, né? O tempo é muito curto e quando chegar lá no final, que a morte falar assim, ó, seja bem-vindo, vamos embora, o que que você vai responder? Eu quero mais um tempo, Que né? a única É o certeza que que a gente tem mais. é essa, né? Que um dia vai. Ô Marcelo, eu posso falar uma coisa? Na minha concepção, eu acho que nós temos duas grandes certezas: a morte e o passado, porque ninguém volta para mudar. Sim, Você verdade. viveu e acabou. Boa. Aquilo lá é uma certeza. Ninguém muda. Entendeu? Então, eu falo muitas vezes, as pessoas falam, a gente só tem certeza de uma coisa. Não, eu acho que nós temos de duas. Porque quem voltou lá atrás para mudar alguma coisa? Né? Então, é bem isso. Quando você chega lá na frente, na tua certeza, você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, eu vivi, eu fiz, eu consegui, eu até gostaria de ter mais um tempo, mas eu posso ir em paz, eu posso ir tranquilo porque eu vivi. Ou você vai olhar para trás e falar assim, putz, eu não fiz. O que que eu fiz então com o meu tempo, né? Eu faço uma atividade com as pessoas que as pessoas ficam impactadas, que é justamente quando vê essa realidade do mapa do tempo da vida, né? E aí vê que fez. É. O Benê ficou Benê sem caiu? som e sem imagem agora. É, acho que ele caiu. Mas a gente também tá no final, né? Daqui a pouco vai acabar, não sei quanto tempo Sim. tem aí, Regina. Benê voltou. Eu caí aqui, desculpe. Ô, É, Sil, eu- a gente olhando para esse bate-papo, ele foi muito mais rico para a gente porque trouxe uma visão diferente, uma visão de uma pessoa experiente, especialista nesse tema, né? Que pode realmente direcionar e faz a gente começar a trazer uma convergência do que é a questão patológica, né? Em si, com o nosso dia a dia, com a nossa realidade, com a nossa vivência, onde a gente tem uma limitação do conhecimento em relação a isso, né? A gente enfrenta por enfrentar. Às vezes a gente já passou por muitas dificuldades que poderiam ser mais simplificadas com algumas dicas que você deixou aqui. Acho que foi bem interessante. eu também gostei bastante e assim, eu acho que de tudo que a gente falou, algumas coisas que ficaram fortes para mim foi a gente realmente dá importância ao que merece ter importância, né? E essa frase eu escutei foi do padre Fábio de Mello, né? Que é ser mais filtro e menos esponja, né? Uhum. Porque senão a gente não vai dar conta, né? Então eu acho que é por aí. É isso aí, pessoal. Só a última pergunta aqui da Michele. É, A Michelle fez duas perguntas aqui. Ela falou com relação qual o momento de procurar ajuda médica ou psicóloga para ajudar na ansiedade. Me corrija se eu estou errada, ou se você comentou com relação a quando a ansiedade ela deixa de ser algo bom e começa a atrapalhar o dia a dia, não é isso? Assim, ó, o ideal primeiro é você procurar um psicólogo para você ter mudança, para você entender o que está gerando, e depois você ter essa mudança de comportamento. Se está no nível muito, o próprio psicólogo vai te indicar um psiquiatra, porque às vezes realmente precisa do medicamento. Por que que a gente não pede para fazer o processo ao contrário? Porque às vezes, muitas vezes, o medicamento ele vai sanar o sintoma, e aí fica mais difícil em terapia, como a pessoa está medicada, da gente descobrir a causa e o que pode fazer para diminuir a ansiedade. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Às vezes a atividade física é bom para um, mas de repente tem gente que não gosta, então o que que ela pode fazer em paralelo àquilo, né? Então, deve-se procurar quando você vê nossa ansiedade começou a ser realmente um problema na minha vida,
né? Eu tô comendo demais as unhas, não tô dormindo, eu tô tendo insônia, eu tô com dor de cabeça, eu tô com enjoo, eu quero fazer alguma coisa, mas eu fico tão ansiosa que eu acabo não fazendo nada, né? Eu não consigo mais ser criativa. Então, são sintomas que você tem que começar a prestar atenção. E aí, gente, várias coisas que dá para fazer para você ter uma vida menos ansiosa. A ansiedade nunca vai deixar de existir, mas que ela não seja prejudicial, né? Às vezes, hábitos alimentares, tem alguns alimentos que também liberam alguns tipos de hormônios, que acaba te acelerando um pouco mais, né? Às vezes, você evitar pessoas tóxicas, né? Muita reclamação, muita coisa, tudo isso vai te deixar ansioso, ficar vendo desgraça, notícia, né? Não que você tem que ficar alienado, mas tem gente que faz questão de só ver coisas ruins, né? Então, assim, são dicas, tem muitas coisas que dá para fazer, né? Assim, eu sou muito grata a vocês pelo convite, pela confiança, espero realmente ter respondido, ter ajudado, né? Eu respondi muito baseado na linha que eu sigo, muito no meu conhecimento, né? Então, eu estou à disposição, se alguém quiser depois me chamar no direct, fazer alguma outra pergunta, ou se deixar alguma pergunta para vocês, vocês podem me encaminhar. Também estou à disposição, porque realmente é um tema muito longo, né? Que dá para falar muita coisa. A, Muito obrigada, a Silvana. Maria do Foi Carmo muito está dizendo aqui que ela se lembrou da frase do poeta, né? Que o ideal é ter uma casinha branca uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Não sei. Pegar leve, né, Maria do Carmo? Às vezes não precisa muito, é só você se perguntar para você: quanto tempo eu não olho um céu estrelado? Eu passo pela mesma rua, eu reparei em alguma flor, alguma coisa diferente? Às vezes são coisas tão simples que eu já não faço, né? Eu falo a gente e eu também, né? É. Às vezes a gente vai deixando o dia a dia, a rotina, né? Coisas bobas, como comer um pão com ovo, deixa de fazer parte da minha vida. Por quê? Não tem um porquê. E a gratidão muda tudo também, né, Sil? Quando a gente tem um olhar de gratidão e reconhecimento por aquilo que a gente tem, né, muito mais do que aquilo que a gente quer ter ou quer ser, né? Realmente ter um olhar de gratidão por nós, pela nossa vida, coisas pequenas, né? Ser grato pelo dia de hoje e tudo mais. Isso eu carrego muito comigo, eu vejo que faz toda a diferença, né? Quando você agradece, eu falo assim, você ser grato e você passar essa gratidão para o próximo de alguma forma, a tua vida muda muito. Tá? Então, assim, isso que você está falando é de extrema importância. As pessoas não têm o hábito de agradecer, tá? Não têm o hábito de valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos, né? E isso faz uma diferença na vida enorme. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam para mim, nossa, Silvana, né? Pra você ver como que é a cabeça da pessoa, né? Você está numa cadeira de rodas, para quem não sabe, eu sou cadeirante, e você está sempre sorrindo. A cadeira não te incomoda? Eu falo, olha, eu agradeço quem construiu, quem inventou a cadeira. Senão eu poderia estar numa cama. E como é que eu ia trazer a cama para cá? Ia ficar mais difícil. Então, assim, é você procurar, não é ser uma poliana na vida, mas você procurar a encontrar um sentido mesmo na adversidade. Se você procurar, você vai achar. E aí fica mais fácil para você passar. Porque a ansiedade, quem é muito ansioso, naquele momento que ele está passando por aquela circunstância, porque a ansiedade também pode ser muito circunstancial, né, daquele momento. Você pode perceber, você que já passou por isso, né? Você tem um distanciamento de você gigante, você se olha e não se reconhece mais. Então você tem uma perda de identidade gigantesca, né? Então, é você se reconectar com você ser grata para as pequenas coisas, você usufruir de pequenas coisas. Ah, eu quero ir num restaurante hoje, choveu. Ah, vou tomar um vinho na minha casa, entendeu?
Então, assim, são pequenas coisas, mas isso é de pessoa, né? Então, é todo um processo. Aí. Mas a gratidão realmente é uma coisa muito válida nos dias de hoje. Bom, então, por falar em gratidão, sou muito grata pela live de hoje. Muito obrigada. Sil, nossa querida, né? Eu te vejo com o Benê quase toda semana, acompanho, eu sou fã. E sou muito grata, obrigada mesmo. Não te conheço pessoalmente, mas você tem minha admiração, meu carinho, meu respeito. Tá? Da mesma forma, os meus amigos aqui presentes e também aqui na nossa live, né? Muito obrigada por essa noite, obrigado por essa live. E vamos em frente para novos temas na próxima semana. Aguardo vocês, deixem aqui os comentários de vocês, proponham, façam comentários de novos temas também, para que a gente possa trazer e compartilhar a experiência. E estamos aqui para isso. Valeu, Sil. Obrigado. Show de bola, viu? Arrasou, mulher. Obrigado, Sil. Eu não esperava menos do que isso, hein, Sil? A resposta, hein, Benê? Muitíssimo obrigado por ter se disponibilizado a vir conversar com a gente. Pessoal, eu que agradeço muito, sou super fã de vocês, acompanho, não conheço você também pessoalmente, mas conheço o Marcelo Benê, acho que não vai faltar oportunidade, né? E quando o Benê me convidou, senti muito honrada, porque eu admiro muito o trabalho de vocês, eu acompanho sempre que posso, às vezes não dá, mas sempre procuro ver depois. Então, assim, parabéns pelo trabalho, muito bacana, e eu que agradeço muito mesmo pelo convite, foi um prazer, assim, enorme, tanto que vocês até mudaram o horário, né? Eu falei para o Benê, olha, causando, porque eu não conseguia fazer às 19, eu que só tenho que agradecer mesmo. A gente que agradece. Obrigado, Sil. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tá, Boa noite. Bom descanso. Beijo, tá. Tchau. Tchau.